bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Rafaela e esse é meu canal Corte, Costura e Modelagem. Hoje eu trago para vocês a modelagem de uma blusa de manga japonesa, que foi pedido de uma amiga aqui do YouTube, tá? Sempre que vocês me pedem uma modelagem, eu anoto no caderninho para eu não me perder, tá? E assim que possível eu vou trazendo para vocês, tá joia? Então vamos lá. Você vai precisar da medida do busto para fazer essa blusa, da altura da cintura, que é do ombro até a parte mais curva da sua cintura, do busto, do comprimento da blusinha que você quer e da medida das costas. Então vamos lá aqui para as medidas, tá? Ó, a medida do meu busto, eu sempre tiro a medida justa. Ó, a medida do meu busto aqui é 102. Então, eu vou colocar aqui 102 de busto. A altura da minha cintura, aqui ó, do ombro até a parte mais fina é 43. Então, eu coloco aqui 43 de altura. O comprimento da minha blusinha é 55, que eu gosto de fazer, tá? 55, comprimento. E as costas, a medida das costas é uma das mais importantes. Porque através dessa medida eu acho a altura da cava. Então eu venho aqui ó, do ossinho até o outro, bem aqui ó, na parte mais pontudinha do meu osso. E eu marco, o meu é 40. Ó, 40. As costas. Sabe, a parte também das costas é aqui ó, onde o seu braço faz a curva, ó. Vai ficar mais fácil aqui. Sabe aqui ó, onde acaba o ombro, onde começa o seu braço. É até aqui essa medida. Por quê? Para fazer uma cava, por exemplo, é a partir daqui que nós vamos fazer. Ó, é aqui vem desenhando ela. Vem fazendo aquela curva aqui debaixo do braço, tá? Então, o meu aqui é 40. Agora, eu vou fazer a parte da frente primeiro. Vou passar um risco aqui, ó. Pronto. Agora eu vou fazer um retângulo com a quarta parte do meu busto. O que é a quarta parte? Essa medida que eu achei aqui, 102 dividido por 4, que vai dar 25,5, tá? 25,5. Eu vou fazer um retângulo com 25,5 com a altura daqui até na minha cintura, 43. Então eu vou vir aqui, vou achar, ó, 43 centímetros. E 25 aqui, 0,5, que é a quarta parte do meu busto. E vou passar aqui um risco, ó. Esquadro bem, para não ficar torto, tá? Olha, venho aqui, esquadro ele. Pronto. Esse daqui é um pedacinho aqui de mim aqui, ó, tá? E agora eu vou colocar aqui já a metade das minhas costas. Por que metade? Porque é um pedacinho, ó. Se fosse inteiro, eu teria que fazer um quadradão, um retângulo bem grande para colocar as duas partes. Então fica muito desconfortável você traçar isso no papel, a parte grande. Então por isso que nós usamos sempre a metade, um pedacinho só, para ficar mais fácil, tá bom? Então aqui agora a metade das minhas costas é 20, porque as minhas costas é 40. Então eu vou vir aqui e vou achar, ó, 20. Agora eu vou descer aqui com a caída do ombro, porque olha aqui pra mim, tá vendo que ninguém é reto? A gente sempre tem essa caidinha aqui, ó, essa diferença. Essa diferença nós chamamos de caída do ombro. É um padrão. Uns têm a mais, uns têm a menos. Só que varia muito pouco, é coisa de 0,5 centímetros, meio centímetros. Então isso a gente ajusta na costura, tá? Então eu desço aqui 4 centímetros. Que é um padrão. Pronto. Agora, para mim fazer aqui o risco do meu ombro, eu preciso achar que é o afastamento do decote. Como que é o afastamento do decote? É essa medida aqui, ó, das costas, metade das costas, dividido por 3. Aqui a metade das minhas costas não é 20? 20 dividido por 3 dá 6,66666. Só que
muito quebrado, então eu arredondo para 7, tá? E é um padrão que eu uso também, 7. E agora para mim achar aqui, ó, o decote, para fazer essa curva aqui, eu uso essa medida aqui, que deu 7, e eu acrescento mais 2 centímetros, porque senão vai ficar muito aqui em cima, ó, muito aqui, eu sempre tenho que tirar. Então eu já adaptei mais 2 centímetros, eu não preciso tirar nada, já fica certinho o formato do pescoço e aonde eu vou fazer um colarinho, por exemplo, de uma blusa, de uma camisa de colarinho, já dá certinho aqui, aí é só eu fazer o colarinho e pregar, tá? Então eu desço aqui 7 mais 2 é 9. E aí eu venho e faço aqui agora a curva do meu pescoço. Olha aqui, ó, o decote. E agora eu venho aqui e posso riscar o ombro, ó. Olha que bonitinho que já está ficando. Agora eu vou achar aqui a altura da minha cava. Para mim achar a altura da minha cava é a mesma coisa que eu achei aqui, a metade das costas. A metade das costas é 20. Então eu desço aqui com 20. Só que eu não desço aqui, ó. Não é aqui, daqui, senão vai ficar apertada. É a partir, depois desses 4 centímetros que eu desci. Aí eu acho 20 aqui, ó. Agora sim, é aqui. Então, aqui é a linha do meu busto. Aqui, ó. Então, aqui, agora, eu achei a altura da minha cava, que já deu aqui certinho, porque eu tinha feito o retângulo com a quarta parte do meu busto. Então, aqui, ó, onde acaba a minha cava, já começa aqui o busto. Tá vendo? Vocês conseguem ver aqui em mim? É certinho. Em toda pessoa é assim, tá? Então, aqui é a linha do meu busto. E aqui é a cintura. Já deu pra entender. O que eu vou achar aqui agora é a cintura. A minha cintura é 90. 90 dividido por 4 é 22,5. Então, eu venho aqui agora e acho 22,5, ó, 22,5. Deu aqui. Eu venho e passo um risco aqui, ó. Tá vendo? Aqui agora, ó, minha cintura. Lembrando você que essa modelagem é justa. Ela vai ficar super justa no meu corpo. Eu tenho que agora adicionar folga nela pra fazer o modelo, senão não serve, tá bom? Aqui agora eu vou achar metade daqui, ó, do ombro até no meu busto, na altura do busto. Eu vou achar metade aqui, metade de 20 é 10. Aí eu entro aqui 1,5, isso é padrão também, 1,5. Por que 1,5? Ah, é essa parte aqui do braço, ó. Sabe, aqui na frente a gente tem uma parte mais funda aqui, então é 1,5. Agora eu venho e ligo esse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Aí você posiciona a sua régua, é só você posicionar ela que dá certinho, olha. E agora eu venho e ligo, ó, de uma vez. Pronto, eu achei aqui a minha cava. Tá vendo como que ela ficou bonitinha? Então essa daqui sou eu, só que apertadíssimo. Então agora eu tenho que adaptar esse modelo para qualquer outro modelo que eu for fazer, certo? Aqui agora eu sempre desço 2 centímetros, porque percebe que daqui até aqui ficou bem grande. E se eu for cortar a blusa assim, desse jeito, fica bom? Fica, claro que fica. Só que se você adaptar aqui, descer 2 centímetros aqui e jogar esses 2 para as costas, vai ficar bem melhor. Então, se você quer melhorar a sua modelagem, você faz isso, que a roupa vai assentar aqui no seu ombro, ó, certinho, tá bom? Ela não vai ficar voltando para trás a roupa, ela vai ficar mais certa aqui nessa parte aqui. Então, aqui eu desço 2 centímetros, tá bom? Isso é gosto, gente. É obrigatório? Não, nada é obrigatório. 2 centímetros. Não pode esquecer de jogar isso daqui para as costas, tá? Senão vai ficar apertada a cava. Nada é obrigatório, mas é gosto, de gosto para gosto. Se você quiser, você faz isso que a roupa fica melhor. Mas é gosto. Você faça um teste e vê se você gosta. Se você não gosta, não faça essa alteração, tá bom? Agora eu vou vir e vou achar o comprimento da minha blusa.
Para isso, eu preciso achar a altura do quadril. Qual é a altura do meu quadril? É assim, você põe a fita métrica na cintura e na parte aqui mais alta do bumbum, mais saliente. O meu é 20. É quase que um padrão. 20 você pode colocar para várias pessoas. Só que tem gente que tem mais, por exemplo, uma pessoa que tem culote, que tem um quadril largo. Então não é 20, vai ser 24, 23. Então depende, uma menininha magrinha, daquelas que usa PP 36, vai ser 18. Então, aí é bom você medir na pessoa mesmo, tá? Eu venho aqui e acho, ó, 20. Deu aqui. Esse 20 vai ser já a altura do meu quadril. Aí eu venho aqui e passo um risco aqui, ó. Tá, ó, aqui. Aqui é o meio. E eu tenho, pra mim sair com esse risco aqui, eu preciso achar agora a quarta parte do meu quadril. O meu quadril aqui, ó, a parte mais alta do bumbum, você vem e acha o quadril. Ó, 106. Então, eu venho aqui, 106 dividido por 4 é 26,5. Então, eu vou sair aqui, ó, com 26,5 no meu quadril, ó, 26,5, vai dar aqui. Agora, eu vou ligar a cintura no meu quadril, tá vendo, ó? Liguei, olha, esse daqui sou eu, ó, vem e faz assim. Percebe-se que eu não sou uma pessoa que tem quadril largo. A medida do meu quadril é a mesma medida quase do meu busto, ó. Eu sou um pouco quadrada. Não, meio retângulo assim, né? Eu sou meio retângulo. Então é pouca coisa que eu tenho na cintura. Então eu não preciso de muita folga na cintura. Agora, se em você, por exemplo, se você é uma pessoa da cintura fina, aí vai ficar assim você, por exemplo. E o quadril largo, ó. Só coloquei aqui pra vocês verem, ó. Olha aqui a diferença que dá daqui até chegar aqui. Essa diferença é muito grande, então não pode ficar assim. É aí que nós adicionamos pence, tá? Por isso que nós colocamos pence, senão a roupa vai ficar o quê? Repuxando aqui em cima. Aí, de repente, aperta aqui, de repente, repuxa no quadril. Vai ficar esticada assim, ó. Toda cheia de dobras assim. Por isso que existem as pence, pra gente colocar aqui e adaptar essa diferença. Quando você coloca a pence aqui na cintura, você deixa o corpo desenhado, mas sem repuxar na parte de cima e sem repuxar na parte de baixo. Assenta, a roupa assenta perfeito no seu corpo, tá? Não é o meu caso, eu uso só 2 centímetros de pence, pra mim é o ideal, ou às vezes eu não uso pence, porque eu não preciso. Vocês estão vendo? O meu corpo é um pouco quadrado, então eu não preciso de pence. Pence é pra modelar o corpo da mulher brasileira, principalmente, que tem a cintura fina, o quadril largo e aqui menor, tá? É mais assim, a base das mulheres. Umas são diferentes das outras, que é o meu caso, não sou uma pessoa da cintura fina, tá bom? Mas vai aí de pessoa para pessoa. Eu tô explicando aqui pra vocês essa parte da pence, porque a maioria das mulheres tem a cintura fina e o quadril largo. Aí a gente tem que colocar pence, tá? Eu não vou colocar aqui no meu agora, porque essa blusa é manga japonesa, ela é folgada, ela não precisa de pence para ser ajustada no corpo, tá bom? Então eu venho aqui agora e acho o comprimento da minha blusa, é 55 centímetros. Agora eu posso passar um risco aqui, ó, de 55 centímetros, a minha blusa eu quero ela até aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Então eu iria cortar aqui agora, tá? Eu vou cortar aqui, eu iria cortar, se eu fosse fazer a blusa, aqui, tá, ó. Cortar o molde, porque essa parte aqui eu só usei pra poder achar o comprimento da minha blusa certinho, pra ela não ficar apertada aqui no quadril, tá? A blusa fazer isso daqui, assentar certo e não apertar aqui, tá bom? Olha, voltando aqui. Agora eu vou sair aqui com a parte da manga japonesa. Uma regra, 15 centímetros que nós saímos aqui, ó. E aqui eu subo 1. Por que eu subo 1? Para não ficar apertada aqui no ombro, para não cair de uma vez.
Então, eu subo 1 centímetro aqui, ó, aqui mesmo. Daqui até aqui eu vou subir 1. Aí eu vou sair aqui, ó, 15 centímetros a partir dessa parte aqui do meu ombro, ó, 15, deu aqui. Então, agora eu venho e ligo daqui do começo até aqui de uma vez, ó. Tá vendo? Essa vai ser a linha aqui da minha manga japonesa. Deu pra entender? E agora aqui, para não ficar apertado, porque isso daqui vai ficar apertado se eu descer com uma manga japonesa. Vai ficar pegando aqui debaixo do meu braço. E ninguém gosta de roupa que incomoda, principalmente tecido plano. Se é uma malha, não tem problema, porque malha estica e ela se adapta no corpo. Mas se é um tecido, vamos supor, um chiffon, uma seda, um tecido de plano que não estica nada, isso incomoda muito, tá? Então você tem que deixar folga aqui. Folga, umas pessoas deixam 2, outras pessoas deixam 3 centímetros. Aí vai de gosto. Se você não quer que fique muito largo, deixe 2 centímetros. Se você quer que fique um pouco mais folgado, assim, mais, sabe, gostosinho, você deixa 3. Então eu vou deixar 3 aqui, ó. 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui. Tá vendo? Eu distancio do meu braço, tanto aqui quanto aqui. Então agora eu vou fazer uma curvinha aqui, ó, daqui a aqui, ó. Essa vai ser a curvinha aqui do meu braço agora, da manga japonesa. E vou ligar, simplesmente eu vou ligar aqui, aqui. Pronto. Olha aqui, a manga se formou. E aqui agora eu vou jogar uma folguinha, uma folga de vestibilidade, porque a roupa vai ficar apertada se eu não jogar essa folga. Então aqui agora eu vou jogar, ó, 1,5 centímetros. Eu já venho riscando aqui. Vendo, ó, até lá embaixo, 1,5 centímetros. Pronto. Até aqui, né? Ó, essa daqui é a folga que eu coloquei. Folga de vestibilidade, para não ficar apertado, tá? Então, já está pronta a parte da frente do meu molde da minha blusa de manga japonesa. Viu como ficou? Aqui 1 centímetro eu subi para não pegar aqui no meu ombro, para não ficar repuxando de uma vez. Eu faço isso. Alterei aqui a manga, desci os 3, ó, e deixei a folga. Agora eu posso vir com a tesoura e cortar isso daqui de uma vez aqui, ó. Corto aqui e corto aqui. E vou costurar, mas tem o decote. Por quê? Esse decote aqui é aquele que vem aqui. Ninguém quer uma blusa aqui, né, gente? Ainda mais no calor, ninguém merece. Então você vai deixar aí o decote que você quiser. Vamos supor, eu vou deixar 18. Aí eu venho aqui, daqui até onde eu quero, 18 centímetros. E eu quero um decote V. Eu tenho que afastar isso daqui, porque isso daqui tá bem aqui, lembrando que é para colarinho. Então eu vou afastar 4 centímetros, que é um afastamento perfeito, para não ficar parecendo o meu sutiã, para a blusa ficar certinho. Eu sempre afasto 4. Aí eu venho aqui agora e posso fazer um decote aqui V, ó. Pronto. Agora sim, você pode cortar nessa parte azul aqui, ó, que eu coloquei. Ó, você pode vir cortando, esquece essa parte aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, 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 e é a parte da frente da sua blusa e você pode costurar, tá? Agora eu vou fazer a parte das costas. Eu fiz a parte da frente, tá bom? Agora nós vamos para a parte das costas. A parte das costas, eu vou usar um padrão da frente. Então eu vou fazer o retângulo aqui já pra adiantar. Então aqui está o retângulo com a quarta parte do meu busto e com a altura da minha cintura, tá? Mesma coisa que nós começamos na frente. Agora eu vou fazer as adaptações. Por exemplo, metade das minhas costas, eu tenho que colocar aqui também, ó, é 20, então eu venho aqui. A caída do ombro é 4, eu venho e coloco. O afastamento do decote é 7. O decote das costas, o que vai mudar? As costas é aqui em cima, ó.
Então, a gente só desce 2 centímetros, é o suficiente, é um padrão também, de colarinho. Se eu quiser fazer um colarinho aqui, 2 centímetros vai cobrir a minha nuca, vai ficar certinho, tá bom? Aí eu já posso vir aqui e fazer a curva aqui, ó. Tá? Eu venho aqui, passo um risco. Pronto. Aqui eu venho e acho também 20. Agora eu coloco 20 a partir da caída do ombro, ó. 20. Venho aqui, passo um risco, que é a linha do busto, tá? As costas, a diferença das costas é que eu não entro nada, na frente eu entro 1,5. Nas costas não, eu deixo reto, porque nós somos mais largos atrás devido aos ossos que nós temos nas costas, tá? Então eu acho meio aqui, só para achar, e eu vou ligar aqui, aqui direto, tá bom? Eu só faço isso daqui, ó. Pronto. Achei e liguei, tá? Aqui eu vou achar a cintura. Minha cintura é 22,5. A mesma coisa, ó. Vou achar aqui, ó. Vou ligar. Pronto. Olha como que ficou mais rápido depois que a gente faz a frente. As costas. Agora eu vou fazer as adaptações da blusa da manga japonesa, certo? Eu vou fazer aqui até de vermelho pra vocês verem. Eu vou subir os 2 centímetros aqui, porque na frente eu não tirei 2. Eu vou subir os 2 aqui. Então, eu vou passar um risco aqui, ó. Pronto. Tá? Então, não é mais aqui, agora é aqui. Aqui na cintura, eu preciso achar aqui agora o comprimento da minha blusa. Então, eu vou fazer aquilo que eu tinha feito. Acho a altura do quadril, que é 20. Passo um risco aqui, certo? O meu quadril é 26,5. Aí eu venho aqui, ó, ligo aqui a cintura no meu quadril. Pronto. Faço isso daqui. Agora sim eu venho e vou achar o comprimento, que é 55. Então eu venho aqui de cima e acho aqui 55. Deu aqui. Agora eu venho e passo um risco aqui, tá? A minha blusa vai vir até aqui, ó. Então, é aqui que eu vou cortar, certo? Agora eu vou vir com aquela parte aqui, ó. Vou subir 1 centímetro aqui, que eu não subi na frente, eu vou subir nas costas também. Pra blusa não pegar aqui no meu ombro, não ficar repuxando. Principalmente se é uma seda, porque seda, ela é totalmente assim, ela não estica nada, não cede nem um pouquinho. Então, uma vez eu fiz uma blusa de seda pra mim e não fiz isso daqui. A blusa simplesmente repuxou aqui, que não tinha como eu usar, eu não mexi o braço, tá? Então, isso aqui é muito importante. Aí eu venho aqui agora e saio 15 centímetros aqui. Pronto, 15 daqui. Eu venho e ligo daqui, ligo aqui agora de uma vez, ó. Ó. Pronto. Tá vendo? Agora aqui também eu vou sair aqui, ó, 3 centímetros e desço 3. Pronto. E faço aquela curvinha do braço, ó. É uma curvinha mesmo assim. Agora eu ligo aqui e aqui embaixo, ó. Pronto. Já é aqui a manga, tá? Agora eu vou deixar a folga de vestibilidade também nas costas. Eu vou deixar 1,5. Por quê? Porque senão não vai servir. Então eu venho aqui. Essa blusa, ela não vai ter zíper, não vai ter nada. Eu vou simplesmente vestir ela assim, tá? Então, pra mim, esse tanto aqui, como eu não tenho curva aqui, dá. Se você, deixa eu lembrar, se você é uma pessoa que tem a cintura fina, você não vai poder fazer isso direto. Vamos supor que a sua cintura chegou aqui, ó. Pronto. Aqui é o seu quadril, aqui é a sua cintura e aqui é o seu busto. Você não pode vir colocar 1,5 aqui. Aqui é mais apertado do que aqui. A blusa não vai passar nos braços. A hora que você for vestir ela, vai apertar e vai travar aqui por causa da cintura que tá fina. O que você vai fazer? Botar folga aqui. Então você vai vir e vai jogar aqui, ó, 3 centímetros de folga. Aqui. Agora sim você vem e passa o risco, tá? Senão a blusa não veste em você. Tem que prestar atenção. Se a sua cintura
mulher fininha, você não pode vir aqui nem jogar folga aqui que não vai servir. Você tem que alargar a sua cintura, tá? Você tem que transformar a sua cintura que é fininha, deixar folgada. A roupa tem que ficar folgada, senão não passa. A menos que você quer pôr um zíper. Você tem que colocar um zíper, senão não vai dar certo, tá bom? Então a minha, no caso, é aqui, tá? Tira esse daqui, que esse aqui só foi uma ilustração. A minha cintura é aqui, então em mim serve. E agora aqui, ó, já tá pronto, percebe? Eu só vou aqui alterar o afastamento. Eu não afastei 4 centímetros na frente, eu tenho que afastar 4 nas costas. E aqui, como eu não vou colocar colarinho nessa roupa, eu vou descer aqui mais 2 centímetros, tá? Então aqui eu desço mais 2. Agora eu venho e faço aqui a curva das costas, ó. Tá? Ó. Agora sim, eu descarto isso daqui e agora eu corto aqui. Eu vou vir com a tesoura, vou cortar aqui, vou cortar aqui, venho com a tesoura, corto aqui, vou cortar aqui nessa parte vermelha, tá? Vou cortar aqui, corto aqui e corto aqui, que é o meio das costas. Certo? E agora eu vou passar isso daqui ou para uma viscose, ou para uma sedinha, ou para um chiffon, aí depende do tecido que você quer. Vou costurar e pronto, vou fazer a minha blusa. Só que eu não vou fazer a parte da costura, é só modelagem, tá? Que eu estou explicando para vocês aqui é modelagem. Estou explicando agora, você corta e faça a sua blusa aí, tá ok? Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? E não esquece, gente, da cintura, é muito importante. Se você tem uma cintura fininha, não deixa isso aqui apertado, você tem que botar folga aqui na cintura, tá? Se for sem zíper, principalmente, porque essas blusinhas japonesas não tem zíper, não tem nada, é só pra enfiar. Então, você tem que deixar a medida do busto mais ou menos compatível com a cintura e com o quadril, tá bom? Você pode fazer uma leve curva, mas essa curva não pode ser profunda, senão a roupa não serve, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!